E vamos ver o vídeo do Pokébrado. Não sei por que esse nome, mas ok. Porque os protagonistas de Pokémon não têm pais. Obviamente, talvez aborde o tema da guerra que rolou no mundo Pokémon. Que não tem adulto, porque os adultos foram guerrear, tá ligado? Mas, não tem sempre bom repercutir essa teoria que está nos primórdios de Pokémon. Ou se ele vai lançar outra teoria que é muito braba. Mas bora ver. Por que os protagonistas de Pokémon são órfãos? Se tem algo que absolutamente todo fã de Pokémon já se perguntou é: por que Carvalhos, o pai do Ash, nunca apareceu no anime? O que nos faz pensar que de certa forma o Ash e sua mãe foram abandonados pelo seu pai. Entretanto, eu vou ainda mais a fundo nessa história, porque praticamente todos os protagonistas de Pokémon não têm pai. Não, mas em Sinnoh, quer dizer, em Ho, eles têm pai, tá? O Norman existe, tá? Quer dizer nada não. Eu não estou suportando mais. E se eu não me engano, o Pokémon no anime é dito que o Ash ele tem um pai, tá ligado? Ele só tá vivendo vida de treinador, tá ligado? Não é à toa que, tipo, sei lá, quando o Ash tá na jornada dele, o pai dele tá na, sei lá, nas próprias jornadas, eles estão em jornadas distintas, tá ligado? Não sei, pô. A gente nunca viu isso, é um erro do anime, inclusive. Esse pra mim é um dos maiores mistérios que assolam a franquia e possivelmente o mais pesado dele. Pois bem, se você quer saber o mistério por trás desses fatos, vem comigo. Mas antes, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu sou o Ben Silver e esse é o Pokébrado, o canal que te faz decolar na velocidade da luz. Bem, Oh, antes de começar, eu my preciso lembrar você o seguinte: essa é uma teoria criada por mim, com base em fatos do universo Pokémon. E eu dividi ela em 3 pontos que eu acho extremamente importantes. Sendo assim, Vamos analisar eles então. serão pautados por relevância, ou seja, do menos provável para o mais provável. Começando com o abandono. Você já parou pra pensar Comprar no quão cigarro. triste pode ser a vida das crianças no mundo Pokémon? Se levarmos em consideração os protagonistas dos jogos, anime e mangá, podemos notar que praticamente nenhum deles tem uma figura paterna presente. Mas por que Não, isso pô. acontece? Não, calma, Bem, calma. O Brandon e o. E a May tem, pô. Calma aí também. O Norman existe, guys. Sem falar que, tipo, o Norman e o professor Burt, eles têm filhos, tá ligado? Que são o protagonista e o rival, respectivamente. Então, nem todo mundo é ausente assim. no universo Pokémon, todo ser humano tem um contato inevitável com essas criaturinhas. E isso desde o seu nascimento, seja em casa, hospitais, escolas, ruas ou onde quer que elas estejam. Ao chegar em uma certa idade, boa parte dos seres humanos recebem seu primeiro Pokémon, seja de um especialista que estuda os Pokémon, como os professores, ou até mesmo de um parente. Com isso, muitos acabam Ou líder de saindo em ginásio, uma whatever. jornada Pokémon com algum objetivo: capturar e batalhar com diversos monstros, enfrentar líderes de ginásio, enfrentar a Liga Pokémon, participar dos contests ou até mesmo estudar os Pokémon. Ao chegar na vida adulta, essas pessoas querem ter mais conhecimento, mais desafios ou até mesmo ganhar dinheiro com os E a Pokémon Marnie ali ao no seu lado fundo. Show. ajudando. Esse é o mundo Pokémon, onde tudo gira em torno da relação entre humanos e Pokémon, como conviver Tem e que vender, trabalhar né, em parceiro? harmonia entre si. Por isso, nessas condições, é bem provável que os nossos heróis, protagonistas, Esse é um estilo de não arte de tenham Pokémon pós-Pokémon. ahn, Let's Go, eu acho bem bonito, tá? Por mais que eu desgoste de Pokémon Let's Go, eu acho que o estilo de arte ficou bem bonito nas artworks, tá ligado? um pai porque foram abandonados, deixados para que seus pais pudessem viver seus próprios sonhos. Um exemplo disso é o protagonista de Detetive Pikachu, o Tim Goodman. Seu pai, Harry Goodman, nunca foi um pai presente, sempre esteve por aí resolvendo diversos casos e mistérios do mundo Pokémon, e por isso sua relação com seu filho praticamente nunca existiu, pois ele era um detetive muito requisitado e ocupado. Esse pode ser o motivo de Ash, Red, Jimmy e outros protagonistas de Pokémon nunca terem tido contato com seus pais, foram abandonados e trocados pelo trabalho, ou até mesmo os sonhos e aventuras de seus pais. E é exatamente Eu por isso também que ia a fazer Game isso. Freak e a Pokémon Foda-se. Company esconde o pai dos protagonistas, por abandono ser um assunto completamente pesado e delicado para crianças. O segundo ponto são as guerras. Assim como na vida real e em diversas obras fictícias, Pokémon também já abordou guerra como um tema dentro da franquia. Ah, falando, tipo, vendo esse Steelix aí com o Hyper Beam, eu tava jogando Pokémon Legends Arceus e encontrei a porra de um Crick Turn com o Hyper Beam. Era um alpha? Era um alpha, mas tipo, era um Crick Turn com o Hyper Beam. Isso me traumatizou. Eu capturei ele, mas porra, é um Crick Turn com Hyper Beam, cara. Caralho.
Em Pokémon Red, Green, Blue e Yellow, o Tenente Surge diz que já lutou em uma guerra, da qual alguns Pokémon elétricos salvaram sua vida. Além dessa guerra, tivemos algumas outras na franquia. Sim, teve a guerra do AZ, que ele simplesmente destruiu a região de Kalos. Ele só, vou acabar essa guerra destruindo tudo. Lançou Hiroshima e Nagasaki na França e acabou com tudo. E a guerra que rolou em Unova, entre os dois reis, tá ligado? Que um era rei, o outro era irmão do rei, mas eles dividiram o reino, criaram dois reinos, aí eles se destruíram com o poder de Zachary Hashiron. Um foi, literalmente virou um deserto, o outro afundou na água, e o Nova teve que se fuder. É basicamente isso. Tipo, então, tem 3 guerras em Pokémon que nós sabemos, que é esse que o Tenente Surge fala, o de Kalos e o de Unova. A mais famosa delas, a Grande Guerra em Kalos, envolvendo a Ultimate Weapon, que dizimou milhares de Pokémon. Entretanto, a guerra mais recente... Não apenas dizimou os Pokémons, como usou energia de Pokémons para ativar a arma, tá ligado? Muito shed, a qual o Tenente Surge lutou. Levando em conta que foi há mais ou menos 20 anos atrás na história do mundo Pokémon, podemos supor que os pais dos protagonistas lutaram nessa guerra e que, infelizmente, eles não sobreviveram. Mas, tipo, essa guerra deve ser mais no continente de Kanto e Johto, que vamos lembrar que, tipo, por mais que as regiões hoje em dia sejam isoladas, Kanto e Johto são regiões que, na verdade, são países que compartilham um continente, tá ligado? Tipo, pode ter outras regiões, sei lá, acima ou do lado de Johto e Kanto, tá ligado? Porque o conceito de região isolada nasceu com Hoenn, aí foi pra Sinnoh, que não faz muito sentido se olhar geograficamente no mapa do Japão, que as 4 primeiras regiões foram inspiradas em Johto. Kanto foi em Kanto, Johto, se não me engano, foi Kyoto, eu acho, supondo. Hoenn foi um arquipélago de ilhas tropicais lá no Japão. Não é Okinawa, não lembro disso, mas tipo, é uma das ilhas no Japão, um arquipélago. Você tem Sinnoh se inspirado em Hokkaido, tá ligado? Que é uma parte mais a norte do Japão. Então, poderia Hokkaido... Sinnoh poderia estar colado junto com o Johto, tá ligado? Pensar na ligação deles, tanto quanto os jogos quanto os remakes. Então, tipo... Então, provavelmente rolou uma guerra no continente de Kanto e Johto, tá ligado? Provavelmente isso. Claro, tudo não passa de uma suposição, mas quem aí garante que eles não foram recrutados para essa guerra e foram jogar no Vasco? Provavelmente. Por isso, novamente, esse é mais um tema que deixa de ser abordado na franquia por ser extremamente pesado. Provavelmente no começo era a ideia, mas depois nem melhor não. O mais importante, você já deixou aquele like no vídeo? Confere também se você tá inscrito, isso é muito importante e ajuda o canal a mega evoluir e trazer conteúdos ainda mais interessantes. E só mais uma coisinha, quer aquele desconto nos seus jogos de Nintendo Switch favoritos ou até mesmo colecionar os mangás de Pokémon? Então não esquece de conferir as promoções que estão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Agora sim, seguindo para o último e mais provável ponto dessa teoria, pais ausentes no Japão. Eu sei que você deve estar se perguntando, como assim pais ausentes no Japão? Pois muito bem, eu vou te explicar. Para quem não sabe, no Japão os homens têm uma carga horária de trabalho muito alta, podendo chegar até 18 horas de trabalho por dia. Mas o que isso tem a ver com Pokémon? É bem simples, muitas crianças japonesas não têm muito contato com seu pai, o que leva a criança a crescer sem ter aquele carinho e atenção paterna adequada. Muitas crianças só sei que seu pai te manda não aos finais de semana. Isso de certa forma afeta quase 100% das crianças no Japão, o que leva uma boa parte delas a crescer com alguns problemas ou traumas pela falta de uma figura paterna presente. Falta de natalidade. Então, para pensar, muitos animes, em principal os shonen, os protagonistas são órfãos ou não possuem um pai presente, seja porque o pai faleceu ou porque abandonou o personagem. Em Pokémon isso não é diferente, seja com Ash ou os protagonistas dos jogos como Red, Jimmy ou Gold, enfim, até mesmo com o menino Ichir. E tudo isso acontece devido aos homens no Japão possuírem uma carga horária bastante excessiva, seja porque o trabalho impõe ou porque o trabalhador acaba optando por fazer horas extras. Mas como isso afeta quem joga Pokémon no Japão? Talvez para uma criança japonesa entrar em um jogo onde ela só quer se divertir, ver uma figura paterna ali pode lhe causar uma certa tristeza e desconforto. E por mais bobo que isso pareça, realmente é um bom ponto. Acontece. A vida é mais cabível.
comigo, criança inclusive. japonesa é bastante puxada. Lá a educação é extremamente importante para a formação de adultos no país, onde eles prezam os estudos para se tornarem ótimos adultos e conseguirem um bom emprego. E é aí que tudo se encaixa. O motivo da Game Freak e da Pokémon Company não colocarem nos jogos o pai dos protagonistas é para que as crianças japonesas não se sintam diferentes daqueles personagens, porque elas não têm um pai presente. Mas o personagem da qual ela vai estar jogando, sim. Como eu falei, pode até parecer bobeira, mas muitas crianças podem sim ficar chateadas com isso. E não é só com Pokémon que isso acontece. Diversos outros RPGs japoneses e até mesmo animes e mangás não Isso é verdade. colocam um pai para o O protagonista. próprio pai do Midoriya, ele, tipo, ele existe, tá? Ele só não aparece porque ele tá trabalhando, tá ligado? Que ele trabalha no exterior, que é pior ainda. Mas ele nunca apareceu no anime, então isso também é uma decisão terrível do Correio, tá? Ele devia ter, pelo menos ter aparecido numa citação, né? Mas ok, Correio. Vida que Da segue. obra. Enfim, esse pode até Tipo, o Midoriya quase morre e o pai dele nem aparece no mangá, foda-se, tá ligado? não ser o real motivo dos protagonistas de Pokémon não possuírem um pai, mas que com certeza isso faz bastante sentido, ninguém pode negar. Mas então é isso, meu caro treinador, essa Essa terceira teoria faz muito mais sentido, tá? Por que os protagonistas de Pokémon são órfãos de pai? Se você gostou, não esquece de ajudar com o seu joinha Inclusive, e se inscrever isso no faz canal pra não muito, perder muito nenhum sentido, vídeo tá? futuro. Se você concorda ou discorda do vídeo. Vamos lembrar que, tipo, Pokémon, franquia japonesa, focado para japoneses, obviamente tem mercado internacional, mas são feitos por japoneses, focado no público japonês. Então, faz muito sentido isso que ele citou aí, tá? Tipo, faz muito, muito sentido. Ótimo vídeo, tá? Excelente Fique à vontade vídeo. para usar o campo dos comentários aí embaixo. E se viu até aqui, comente Tipo, Dragonite para eu saber. Engraçado que Não ele não foi... Ele citou as duas teorias, tá ligado? Que são as mais populares, por assim dizer. Mas essa aqui foi esquece também muito de mais assistir o cabível. vídeo Tipo, que em vez tá de ser uma aparecendo. lógica do mundo, tá ligado? Uma lógica narrativa, mas uma lógica mercadológica. E uma lógica social. Então, faz sentido. Indo aí na sua tela ou clicando no card. Eu me despeço Ótimo por aqui, vídeo do nosso mas espero você Pokébrado, no tá? próximo vídeo. Ótimo Até vídeo. mais. Excelente vídeo. Bem perspicaz da parte dele, inclusive. Bem perspicaz.